Você conhece mulheres Sigma? Elas são como as líderes discretas nos grupos sociais. Geralmente, falamos sobre as alfa e beta mulheres, termos que descrevem os papéis das mulheres em grupos sociais. Mas há outro tipo tão interessante e não tão comentado: a mulher Sigma. As Sigma vivem no seu próprio espaço, não seguindo realmente as regras sociais usuais. Elas são como líderes introvertidas, autoconfiantes e muitas vezes preferem estar sozinhas do que com os outros. Ao contrário das alfas que adoram ser notadas ou betas que buscam aprovação, as sigmas ficam felizes sozinhas. São como mulheres misteriosas e independentes, vistas como diferentes, mas também confiantemente silenciosas. Elas não tentam liderar ou seguir. Simplesmente fazem o que querem e trilham o seu próprio caminho. As Sigma têm uma mistura de qualidades realmente interessantes. Elas são silenciosas, mas ousadas, autoconfiantes, mas flexíveis, capazes, mas carinhosas. São cheias de contrastes, por isso são tão intrigantes. Comandam o seu mundo à sua maneira. Não seguem o que todos os outros fazem. Estabelecem as suas próprias regras e as seguem. Não procuram que os outros digam que são boas o suficiente. Sentem orgulho com base no que alcançam e como crescem. Compreender a Sigma não é fácil, mas é isso que as torna cativantes, cheias de surpresas, difíceis de prever e sempre deixando você se perguntando. São como um quebra-cabeça esperando para ser desvendado. Realmente misteriosas. Mas o seu silêncio não é sinal de fraqueza. As Sigmas são fortes, resistentes e muito autossuficientes. Estão bem em estar sozinhas e não dependem dos outros para se sentirem válidas. No mundo das interações sociais, as Sigma são as imprevisíveis. São como os estrategistas em um jogo de xadrez, fazendo seus próprios movimentos. Podem não ser as mais notadas em uma multidão, mas você definitivamente sente a presença delas. Lembre-se, muitas vezes são as mais silenciosas que você deve ficar de olho. As Sigma são essas estrategistas criando o seu próprio caminho em situações sociais. Elas não são naturalmente assim, crescem para isso. Esse crescimento é como uma lagarta se transformando em uma borboleta. Um caminho de se encontrar e melhorar. Vamos explorar essas etapas. A primeira etapa de uma Sigma é ser introvertida. Neste ponto, ela pode parecer tímida ou distante, mas na verdade está bem em ficar sozinha e nem sempre quer estar em grupo. Ela é aquela que ouve, observa e pensa. Em seguida, chegamos à segunda etapa, a aventureira independente. Neste ponto, uma Sigma começa a explorar o mundo, impulsionada pela sua curiosidade e ânsia de aprender. Ela é corajosa o suficiente para se aventurar sozinha, vendo a solidão como uma oportunidade para autoexame e desenvolvimento pessoal. Ela é autoconfiante, forte e não influenciada pelo que a sociedade espera. A terceira etapa é ser uma planejadora autossuficiente. Agora, a Sigma controla a sua própria vida. Ela toma as suas próprias decisões e não depende de mais ninguém. É ponderada, sempre planejando os seus próximos passos e pensando à frente. É resistente e inventiva, sempre encontrando maneiras de lidar com quaisquer problemas que enfrenta. A quarta e última etapa é se tornar uma Sigma empoderada. Depois de passar pelas etapas iniciais, ela emerge como uma mulher que realmente se entende. Ela é independente, autossuficiente e totalmente no controle. Está à vontade consigo mesma e não busca a aprovação dos outros. Lidera não dizendo aos outros o que fazer, mas se guiando com honestidade e determinação. Explore o caminho da serenidade e resiliência com o guia estoico prático. Domine 10 estratégias práticas para viver com coragem, serenidade e propósito na agitação da vida moderna. Cada etapa na vida de uma Sigma é um passo em direção ao crescimento pessoal e se encontrar.
Envolve aprender a apreciar a solidão, ganhar independência, planejar para o sucesso e, por fim, o autoempoderamento. É sobre se afastar das expectativas sociais e realmente se aceitar. Cada nível é um marco no caminho para se tornar uma Sigma. Cada mulher Sigma tem uma jornada distinta. Ela progride por essas etapas em sua própria velocidade, seguindo seus próprios instintos e, eventualmente, tornando-se uma mulher que é completamente verdadeira consigo mesma, incorporando a essência de uma Sigma. O estoicismo, uma filosofia antiga, desempenha um papel crucial na vida de uma Sigma. Imagine uma Sigma, independente, autossuficiente e em paz na sua solidão. Não é moldada pelos padrões sociais, nem busca a aprovação dos outros. Como ela mantém essa atitude estoica? O estoicismo, uma filosofia que surgiu do terreno acidentado da antiga Grécia, nos orienta a focar no que podemos controlar e deixar de lado o que não podemos. É sobre aceitar a vida como ela se apresenta, encontrar paz em meio ao caos e manter uma postura firme ao enfrentar desafios. Este é o princípio central para uma Sigma. Marco Aurélio, um estimado filósofo estoico, disse uma vez: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força." Este pensamento é um mantra orientador para a Sigma. Elas reconhecem que sua verdadeira força reside dentro de suas próprias mentes, em vez do mundo externo variável. Não buscam se conformar às normas sociais ou procurar a aprovação dos outros. Seu foco está no seu próprio caminho, no seu crescimento e autorrealização. Epicteto, outro respeitado pensador estoico, afirmou: "Somos perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que temos delas." Esta perspectiva está profundamente enraizada na visão de uma Sigma. Elas não permitem que circunstâncias externas governem sua felicidade ou autoestima. Não se abalam com eventos, mas gerenciam suas reações a esses eventos. A força do estoicismo na Sigma é a sua habilidade de se manterem longe das pressões e expectativas sociais e viverem a vida de acordo com seus próprios padrões. Elas estão no controle dos seus próprios pensamentos. Não deixam o caos do mundo silenciar a sua voz interior. Pelo contrário, a seguem, confiam nela e a deixam guiá-las. O estoicismo ensina a elas resiliência, paciência e contentamento, ajudando-as a manobrar graciosamente pelos desafios da vida. Ele as capacita a ficar sozinhas, independentes e autossuficientes. O estoicismo é a força secreta por trás de uma Sigma. É essa filosofia que nutre a sua força, independência e resistência. É como uma luz guia na escuridão, a âncora que as estabiliza nos momentos turbulentos. Já se perguntou por que as Sigma mulheres podem ser mais bem-sucedidas do que as Alfa mulheres? É um pensamento intrigante. As Sigma muitas vezes superam as Alfas, não porque são superiores, mas porque a sua abordagem para o sucesso é distintamente diferente. Ao contrário das Alfas, que adoram ser populares e poderosas, as Sigma são fortes porque podem se sustentar sozinhas. Não precisam estar no centro das atenções, brilham por si mesmas. Imagine uma Sigma como uma pessoa independente. Ela não precisa que os outros lhe digam que está indo bem. Ela estabelece seus próprios objetivos, segue seu próprio caminho e se orgulha de suas próprias conquistas. Isso a torna realmente resistente e capaz de se adaptar às mudanças. Ela não é influenciada pelo que os outros pensam, porque segue suas próprias crenças. Além disso, as Sigma são boas em se manterem longe do drama. Elas não se envolvem em lutas por poder ou tentam ser as mais populares. Observam de longe, não se envolvendo em tudo isso. Isso as permite enxergar oportunidades onde outros podem ver problemas.
A confiança silenciosa delas e a capacidade de confiar em si mesmas as ajudam a se destacar em muitas áreas, como negócios, arte, ciência ou liderança. As Sigma têm sucesso porque não deixam que as expectativas dos outros as controlem. Elas estabelecem suas próprias regras. As Sigma também são ótimas em pensar estrategicamente. São realmente boas em analisar as coisas, fazer planos detalhados e realizar as coisas perfeitamente. O sucesso delas não é apenas sorte, é porque planejam cuidadosamente e trabalham duro para fazer as coisas acontecerem. Mas o que é realmente especial nas Sigma é como elas veem o sucesso. Para elas, não se trata de ser melhor do que os outros ou ser a mais popular. Trata-se de crescer como pessoa, aprender sobre si mesmas e causar um impacto positivo. Elas decidem o que o sucesso significa para elas, não o que todos os outros pensam. As Sigma tornam o sucesso uma jornada própria, não uma competição com os outros. Elas nos mostram que o sucesso é mais sobre a jornada que fazemos. E essa jornada é diferente para cada um. Então, quem é uma Sigma? Como aprendemos sobre o mistério delas, o crescimento, como usam o estoicismo e sua forma de ter sucesso, vemos o que as torna especiais. As Sigma são únicas, como líderes silenciosas que não seguem o que todos os outros fazem. Seguem seu próprio caminho e têm um tipo especial de encanto. São mulheres fortes e autossuficientes que não buscam a aprovação dos outros, mas a encontram dentro de si mesmas. Estão no controle de suas próprias vidas, traçando seus caminhos e decidindo seus próprios destinos. São incrivelmente fortes e inteligentes, com uma resiliência e astúcia difíceis de igualar. Analisamos as diferentes etapas das Sigma, desde exploradoras até indivíduos únicos, até planejadoras inteligentes. Cada estágio nos mostra mais sobre quão complexas são. Não apenas seguem as regras sociais usuais, vão além delas, causando um impacto. A importância do estoicismo para as Sigma é realmente grande. Como os antigos pensadores estoicos têm um forte senso interno de direção que as ajuda a navegar pelos momentos difíceis da vida. Não reagem rapidamente ao que acontece ao seu redor. Pensam profundamente e mantêm a calma, seguindo a ideia estoica de que os desafios são, na verdade, oportunidades.